Por mais de 3.000 anos, os faraós do Egito Antigo buscaram aquilo que todo ser humano teme perder: a vida. A morte para eles não era o fim, mas uma passagem. E entre todos os reis que governaram essa civilização tão misteriosa, poucos deixaram marcas tão profundas quanto Ramsés I, o faraó, que ousou desafiar a própria eternidade. A história conta que essa civilização levou milhares de anos para se erguer às margens do Nilo. Nada era por acaso. Cada pedra, cada templo, cada muro era construído para resistir ao tempo, para carregar histórias que sobreviveriam ao vento, às guerras e às eras. O Egito viveu 3 milênios, mas sua herança parece eterna. E é nesse cenário monumental que surge Ramsés I, um faraó cuja vida se confunde com o próprio destino do Egito. Ele governou por 66 anos, viveu até os 90, e marcou seu nome na história com obras tão grandiosas que ainda hoje desafiam a lógica humana. Seu reinado foi de poder absoluto, guerras épicas, templos colossais e uma busca incansável pela imortalidade. A prova disso está no Vale dos Reis. Ali, sob toneladas de rocha e mistério, Ramsés construiu seu túmulo KV7, o primeiro e o maior de todos na região. Com mais de 600 metros quadrados, essa tumba monumental possuía câmaras elevadas por enormes pilares de 8 metros de altura. Hoje estão destruídos, mas sua grandiosidade ainda ecoa nas paredes que restam. Cada imagem pintada ali contava o caminho espiritual que o faraó deveria seguir até alcançar a vida eterna. Mas a maior demonstração de poder de Ramsés não está abaixo da terra. Sim, acima. Abu Simbel, seu templo colossal, foi esculpido diretamente na rocha com 4 estátuas gigantes de mais de 20 metros de altura, todas representando o faraó como um deus vivo. Era um aviso aos povos estrangeiros, um símbolo de força, um monumento à eternidade. Um templo tão extraordinário que milhares de anos depois precisou ser literalmente cortado em pedaços para ser salvo. Entre 1964 e 1968, quando a construção da represa de Assuã ameaçou submergir Abu Simbel, arqueólogos e engenheiros do mundo inteiro se uniram. Foram mais de 1.500 blocos cuidadosamente numerados, removidos e remontados 65 metros acima de sua posição original. Um feito tão grandioso quanto a própria obra do faraó, e que garantiu que sua imagem permanecesse intacta, mesmo diante de um novo dilúvio. Outro detalhe fascinante é o fenômeno solar de Abu Simbel. Antes da mudança, a luz penetrava no templo e iluminava as estátuas internas em datas específicas, 22 de fevereiro e 22 de outubro. Após o deslocamento do templo, o fenômeno ocorre um dia antes. Até o sol parecia obedecer Ramsés, iluminando seu rosto como se confirmasse sua condição divina. Não foi apenas para si que Ramsés ergueu monumentos. Para sua grande esposa real Nefertari, ele encomendou um templo inteiro dedicado à deusa Hathor. E no Vale das Rainhas, criou um dos túmulos mais belos já encontrados. As pinturas do túmulo de Nefertari conservam cores tão vivas que parece que foram feitas ontem. Nas paredes ela é guiada por Ísis e Néftis, recebendo instruções para atravessar o mundo dos mortos. Para os egípcios, Nefertari não era somente uma rainha, era um ser divino. Nos templos de Karnak e Luxor, Ramsés deixou marcas poderosas. Em Karnak, ele deu continuidade à construção da Sala Hipóstila, com suas 134 colunas gigantescas, que se erguem como uma floresta de pedra. Em Luxor, seu nome aparece em cenas grandiosas, como a Batalha de Kadesh, um confronto épico contra os hititas, que deu origem ao primeiro tratado de paz da história. Mas Ramsés queria mais. Ele queria uma nova capital, uma cidade que representasse seu poder absoluto. Nasceu então Pi-Ramsés, uma metrópole de 30 quilômetros quadrados, cheia de palácios, estábulos reais, arsenais e templos. A cidade rivalizava em grandeza com Roma e controlava rotas comerciais com a Síria, a Turquia e o Mediterrâneo. Era o centro político e militar do Império Egípcio. No entanto, apesar de toda essa imagem poderosa, sua múmia conta uma história bem diferente. Descoberta em 1881, ela revelou um homem idoso, magro, com traços muito distintos das estátuas musculosas que o representavam. Ele morreu com mais de 90 anos. Uma idade impressionante para a época, menos, e seu corpo foi escondido às pressas para que ladrões não o destruíssem. Ironicamente, para alcançar a eternidade, sua múmia precisou ser salva repetidas vezes. A religião também desempenhou um papel importante
nessa busca pela imortalidade. Ramsés foi um grande devoto de Amon e Ra, deuses ligados ao poder e ao sol. A fusão entre eles, Amon-Ra, simbolizava um poder absoluto, cósmico, e o faraó se apresentava como filho direto dessa divindade. Em templos como o de Luxor, vemos cenas que mostram o nascimento divino do faraó. Nelas, o deus Amon escolhe a rainha, se une a ela, e o deus Oleiro não molda o corpo e o espírito do futuro rei em sua roda de barro. Para os egípcios, o nascimento de Ramsés era obra dos deuses, e sua vida um instrumento da eternidade. No fim, o reinado de Ramsés. E não foi apenas a história de um governante poderoso. Foi a história de um homem que desafiou o tempo, de alguém que construiu templos tão grandiosos que sobreviveram a catástrofes naturais, guerras e até a modernização da humanidade. De um líder que marcou o mundo antigo com feitos tão extraordinários, que mesmo 3.000 anos depois, seu nome ainda ecoa entre ruínas, desertos e corações humanos. Ramsés. E não foi apenas um rei. Foi o homem que transformou sua história em eternidade. E enquanto suas obras resistirem ao tempo, ele continuará vivo, imortal, como sempre desejou.